Fala rapaziada, aqui é o professor Diogo Costa falando e nesse vídeo eu vou falar sobre o seguinte tema: como fazer barra fixa, 4 dicas para costas poderosas. Sem dúvida alguma, barra fixa é um dos exercícios mais poderosos que você pode incluir para o melhor desenvolvimento da sua região dorsal. Agora, em virtude da sua dificuldade de ser executado, poucas pessoas inserem esse exercício nas suas rotinas de treinos. É muito mais comum você ver pessoas executando lá puxada no pulley, remada na polia baixa, remada serrote, remada cavalinho, né? Do que fazendo uma barra fixa. Poucas pessoas fazem isso nos seus treinos. Mas é importante que você insira esse exercício para justamente melhorar mais os seus resultados em termos de desenvolvimento muscular, devido então ao seu potencial para esse propósito, para o ganho de massa muscular, tá? Então, devido à sua dificuldade, muitos desistem e não inserem ele na sua rotina de treino. Então, é claro que você vai começar de uma forma progressiva, lenta e gradual, mas com o passar do tempo, com o passar a longo prazo, médio e longo prazo, você vai conseguindo então dominar cada vez mais esse exercício. Então a primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: é fazer um controle máximo da fase da descida, um controle bem lento. Por exemplo, você faz a descida em 4 segundos e faz uma subida em 1 segundo. Agora, é claro que isso não é muito fácil de ser feito. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar na sua academia a máquina chamada Graviton, tá? A máquina Graviton, ela vai te possibilitar que a subida seja fácil de fazer e que a descida você possa fazer de forma lenta e gradual, do que se você fosse fazer com o peso do seu próprio corpo, que é muito difícil de ser executado. E o Graviton é o seguinte: quanto mais placas você coloca, mais fácil é de fazer. Então você vai colocar uma determinada quantidade de placas que seja melhor para você fazer um determinado número de repetições. Você pode, por exemplo, fixar: hoje eu vou tentar fazer 4 repetições, no próximo treino eu vou para 5, no próximo 6, 7, 8, 9, 10. Com o passar do tempo você vai progredindo e sempre fazendo isso, controlando a descida em aproximadamente 2 a 4 segundos aproximadamente, e a subida você faz de forma rápida em 1 segundo. E também, com o passar do tempo, você vai diminuindo o número de placas do Graviton até o momento que você vai começar a executar o exercício com o próprio peso do seu corpo. É claro que quando você começar com o peso do seu próprio corpo, você não vai fazer tantas repetições como você faz com o Graviton. Mas aí agora já é uma outra fase onde você vai começar a progredir esse número de repetições com o peso do seu próprio corpo. Tá legal? Agora, se na sua academia não tem o Graviton, você pode fazer utilizando o recurso de steps e caixotes. Ok? Você vai colocar um determinado número de steps ou de caixotes embaixo da barra, você vai subir ao ponto onde você já comece o exercício com os braços flexionados, como esse cara tá aqui na foto, e aí você só vai fazer a fase da descida. Controla bem a fase da descida até esticar os seus braços todos. Solta a barra, sobe de novo no caixote e vai. Controla a descida até fazer o maior número de repetições que você conseguir. Qual é o intuito dessa dica, dessa estratégia? É que a fase da descida, a fase excêntrica de qualquer exercício, é a fase onde você melhora os seus ganhos de força muscular e também de hipertrofia. Então, se você domina bem essa fase da descida, a fase excêntrica, seus ganhos de força com o passar do tempo vão melhorar e com o passar do tempo, então, você vai conseguir executar o exercício de forma contínua, tanto a fase da subida quanto a fase da descida, utilizando o peso do seu próprio corpo, sem a utilização do Graviton ou de steps e caixas, tá bom? Dica número 2 agora: comece pela pegada supinada. Qual é a pegada supinada? A pegada supinada é essa daqui, é a que a palma das suas mãos estão de frente para você. Essa pegada, ela é mais fácil pelo seguinte: porque você executa o exercício no que a gente chama de plano sagital. Não vai dar para eu explicar aqui em detalhes o que são esses planos e eixos de movimentos, mas o plano sagital é um plano onde vai potencializar também a ação do bíceps durante a execução do movimento. Não que aqui nessa pegada, que é a pronada, não haja ação do bíceps, mas a ação dele é menor.
e a ação do dorsal, dos dorsais é maior. Aqui não. Aqui você vai potencializar também a ação dos bíceps. Então é mais um aliado para te ajudar a fazer o exercício. Então você vai ter a atuação dos dorsais e também da musculatura do bíceps durante a execução dos movimentos, tá? Então você pode ver que todo iniciante, a maioria dos iniciantes que faz barra fixa faz nessa posição, porque sente mais facilidade em executar desse jeito. E aí, a partir do momento que você estiver já dominando, fazendo o número de repetições que é da sua expectativa na pegada supinada, aí você começa a trabalhar também as outras pegadas, como por exemplo a pegada pronada, que é a dessa imagem aqui, tá bom? Dica número 3, como fazer mais repetições. Então, digamos que você até já esteja fazendo um determinado número de repetições com o peso do seu próprio corpo, mas não está conseguindo evoluir, gostaria até de fazer um pouco mais. Então, o que você pode fazer nesses casos? A primeira estratégia é soltar a barra por 1 a 2 segundos depois de ter conseguido fazer o maior número de repetições. O que vai acontecer é o seguinte, os seus antebraços eles vão cansar primeiro do que a musculatura dorsal. Em primeiro lugar, porque o antebraço é uma musculatura menor, tá? E em segundo lugar, porque você está em ação isométrica nos antebraços, que é uma contração muscular constante sem relaxamento. Então, nesse caso, você vai propiciar com que se chegue menos sangue, menos oxigênio na musculatura do antebraço, levando a hipóxia, que é a chegada de pouco oxigênio. E com isso ela não vai suportar muito bem por muito tempo essa posição e vai pedir para soltar. Então o que você vai fazer? Treina, faz o maior número de repetições possíveis, solta a barra entre 1 a 2 segundos só para melhorar um pouco mais a chegada de sangue e oxigênio nos antebraços e vai lá e faça mais quantas você conseguir. Talvez vai sair mais uma, mais 2 repetições ou meia repetição, não importa. O que importa é que com o passar do tempo você vai conseguindo fazer um número maior de repetições, tá bom? Uma outra estratégia é usar o rest pause, ou seja, faça quantas repetições você conseguir, ok? Para, descansa entre 10 a 20 segundos para fazer só uma recuperação parcial da musculatura trabalhada e aí vai de novo e tenta fazer mais quantas conseguir. Talvez vai sair 2 repetições, 3, enfim, o que importa novamente é que com o passar do tempo você vai conseguindo progredir, ganhando mais força no exercício. Outra estratégia é combinar essas duas estratégias. Então, ou seja, você faz o maior número de repetições que conseguir, solta a barra por 1 a 2 segundos, faz de novo mais quantas conseguir. Aí você vai soltar a barra, vai descansar entre 10 a 20 segundos e fazer de novo mais quantas conseguir. Aí você vai dar um descanso prolongado de 1 minuto a 2 minutos e repetir de novo todo o procedimento. Tá? Uma outra estratégia é utilizar caneleiras. Mas aí você pode estar pensando, né? Pô, mas se eu for usar caneleiras, eu vou fazer menos repetições. Com certeza. Mas o que acontece? Você vai levar o treino para um outro nível, onde agora vai te exigir geração de mais força ainda da sua musculatura para executar o número de repetições que você quer fazer. Então, ou seja, digamos que você esteja com o peso do seu próprio corpo fazendo 6 repetições. Agora você colocou uma caneleira de 1 kg em cada perna. Então, ou seja, você está com 2 quilos a mais. E aí seu número de repetições caiu para 4 repetições. Tudo bem, você vai treinando até conseguir fazer 6 repetições com as caneleiras. E aí, experimenta um dia depois treinar sem caneleira, já descansado, já como primeiro exercício do seu treino, fazer sem as caneleiras. Você vai ver que agora você vai fazer 8 repetições, por exemplo, tá? Você vai conseguir fazer um maior número de repetições porque você ganhou força pelo treino com caneleiras, beleza? E por fim, a dica número 4, que é fazer o drop set. O drop set consiste em você fazer um determinado exercício, o maior número de repetições, diminui a sobrecarga, faz de novo mais o maior número de repetições, diminui a sobrecarga e faz o maior número de repetições. Enfim, quanto mais você diminui a sobrecarga, mais intenso ele vai ficando. E quanto maior o número de
reduções da sobrecarga, significa que você está mais treinado, tá? Então, você pode fazer o seguinte, você vai dividir o exercício em 3 partes. Primeiro, você vai botar as caneleiras e fazer o maior número de repetições que você conseguir, e aí, assim que você terminar, você vai retirar as caneleiras e vai de novo fazer com o peso do seu próprio corpo, mais quantas repetições você conseguir, e aí, de novo, você vai agora fazer com o auxílio, tá? Quantas repetições conseguiu. O que seria o auxílio? Essa dica número 1 aqui. Você vai tentar fazer no graviton, vai apoiar os joelhos no graviton e vai botar um determinado número de placas para te ajudar a fazer a subida e controlar a descida, tá bom? Ou então, você pode, se não tiver graviton, quando você chegar nessa parte aqui, você pode pedir para um amigo, um parceiro teu, te segurar pela cintura e te ajudar a fazer a subida, aí ele te solta e você controla a descida. Ele te ajuda a fazer a subida, controla a descida você sozinho, tá? E com o passar do tempo, você vai dominando esse exercício, você vai ganhando mais força, você vai melhorando seus resultados na região dorsal, ganhando mais hipertrofia muscular e inserindo esse treino, esse exercício nas suas rotinas de treinos na academia, tá bom? Então essa é a dica que eu tenho para passar para você. Espero que você goste, curta, comente, compartilhe nas redes sociais, ajude a outras pessoas também a ter acesso às informações que você está tendo o privilégio de obter aqui, tá? E não esqueça de visitar o site massamuscularagora.com para dicas e estratégias avançadas de hipertrofia muscular. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.